Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais.
Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro.
Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto.
Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver"
e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos.
Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte.
Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história. Esse sujeito, por que ele me parece tão familiar? Ei, você, garoto. Quem você é? Como sabia, hein? Ele é só o lixeiro da academia. Ele deu muita sorte. Foi como um gato cego pegando um rato morto. É só um lixeiro. Impossível, ele percebeu o ponto fraco de um dos meus alunos. Tadeu, se você tem habilidade, prova na minha A frente. academia de trovão de vocês está reagindo cada vez mais. Agora depende de funcionário de limpeza para guiar a prática marcial. Se achou o início interessante, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Comente "Quero ver" e compartilhe sua opinião sobre a história.